cara tava lá no Uber, Sérgio. Aí eu tava ali sapeando ali pra ver, né? Tipo, vamos falar um pouco, a gente vai acabar falando um pouco de quântica, então, cara, aí eu coloquei quântica no Instagram. Vê se aparece algum vídeo de eu falando de quântica. Não, não aparece um vídeo de eu falando de quântica. Aparece só maluquinho, só doidinho. Não vou citar nomes, mas só aparece os doidinhos falando de física quântica e de alguma forma associando, dizendo que a consciência ela é quântica e que a Não, sua a realidade. sua realidade depende, porque que é o famoso, eles pegaram, né? Pra galera entender, né? Da onde que surgiu toda essa loucura aí? Surge do famoso experimento da dupla fenda. Sim, Porque algum filho da mãe foi lá e explicou errado. foi. E aí, quando ele explicou errado e meteu-lhe ali o tal do observador, né? Sim. Que a gente fala, a galera começou a falar o quê? Tá vendo só? É a maneira como você observa a sua vida. Você aí que está devendo 500 mil no banco, você não está devendo. É que você está olhando com o olhar de devedor. Exatamente. Só que você pode olhar com outro olhar para isso. Se você olhar com outro olhar, você pode cocriar os 500 mil. Exatamente. Entendeu? E ele pode Exatamente. aparecer na sua frente. Não vai acontecer isso, meu amigo, tá? Não vai, Já não vai acontecer. Então, isso aí tudo é uma grande bobagem que sai de uma interpretação. Essa coisa que a gente falou dessa questão da superposição, né? Que está diretamente relacionada ao experimento da dupla fenda, por exemplo, o elétron, afinal de contas, ele é onda, ele é partícula, e quando ele existe enquanto sendo onda, essa questão das múltiplas possibilidades ao qual ele se encontra, e eu só vou, aquela coisa, eu só vou conferir, então tem muito físico quântico ali, gente que trabalhou com isso, que faz essas afirmações porque estão relacionadas a uma interpretação específica. Então eu só vou conferir uma realidade, aquele ente quântico, quando eu faço uma medida. Antes disso, ele está num estado de superposição. Então o pessoal viaja nessa interpretação, porque justamente, gente, é um equipamento de medida, não é um observador. Então não sou eu, ser consciente, que vai mudar a realidade, que vai conferir uma realidade de existência a um ente quântico, tá? Primeira coisa. E aí, pior é que eles colocam e fazem uma extrapolação, que de fato isso vai funcionar no nosso mundo macroscópico. Exato. Não existe. Então, gente, Isso colocou é coisa de bater. quântica fora do contexto acadêmico e desenvolvimento tecnológico, eu falo sem receio. É charlatanismo, tá, gente? É charlatanismo mesmo. Colocou quântica para qualquer coisa que seja maior do que um núcleo atômico, charlatanismo também. Charlatanismo. Porque a total. quântica ela só existe para coisas subatômicas, Exato. pessoal, entendeu? Não faz. Aí o pessoal fala, ah, mas tem o gato de Schrödinger. Aquilo lá ali foi uma analogia que foi feita para explicar uma coisa usando algo que você consegue vislumbrar, visualizar. Exato. Né? A gente pode até explicar isso aí, só que eu só queria comentar hoje. Então, nessa que eu tava vindo para cá, lá no Uber, aí eu tava passando um vídeo. Cara, eu vi uma mulher fazendo isso num vídeo lá no Instagram, fazendo isso aqui. Era uma chapinha que estava escrito, uma plaquinha de madeira, estava escrito não sei o que quântico. Aí ela falou: ó, agora eu vou passar no pão, e agora todo o glúten que tá no pão não vai mais te fazer mal. E gente comentando assim, falou: nossa, que incrível, dá certo mesmo. Gente, de onde é que vocês tiram essas ideias? Galera, Isso é. Mas é aquele negócio, né? Por exemplo, ninguém manja de quântica. Aí a galera pega isso, fala umas 3, 4 palavras ali que ninguém entende, e aí a pessoa fala: nossa, é isso mesmo, entendeu? E tal, mas não tem. É absurdo, tem. mas porque eles não. tocam no. Tipo, a pessoa tá ali, às vezes, com uma dificuldade, de repente você. A tal da fragilidade. A pessoa tá numa. E eles usam a quântica para dar um teor científico e ao mesmo dar uma esperança para aquela pessoa. O problema tá aqui, o problema é quântico. E fazem uma grandíssima confusão. Mas vamos explicar o gato Schrödinger? Vamos aproveitar e explicar pra galera, né, cara? Schrödinger, que é legal. Você já deve ter ouvido falar. Eu não vi com a camiseta não hoje. Não veio com a camiseta do emoji de Schrödinger. Que ele tá feliz e triste ao mesmo tempo. Ele, na verdade, é um baita exemplo legal para a gente conseguir entender essa questão da superposição quântica, e ao mesmo foi concebido no sentido de criticar a interpretação à mecânica quântica. Quem elaborou foi
essa ideia foi o Schrödinger, que ele, cara, é um dos pais da mecânica quântica. Ele é o dono da principal equação da mecânica Isso aí. quântica. Foi ele que escreveu, foi ele que desenvolveu. Então, a mecânica quântica também só existe por conta dele também, né? Mas enfim, a ideia é a seguinte: você tem uma caixa, imagina uma caixa super tecnológica que uma vez que você fecha, você não consegue mais ter contato nenhum com nada que tem ali dentro, tá? Aí dentro dessa caixa você vai fazer o quê? Vai estar aberta, é claro, você vai colocar um elemento radioativo, que é um elemento quântico e que, portanto, antes que você faça uma medida sobre esse elemento quântico, que é esse elemento radioativo, ele encontra-se no estado de superposição, de decaimento e não decaimento. O que é esse decaimento ou não decaimento? Quando ele decai, aí ele vai emitir uma radiação, Enquanto ele não decai, ele está ali certinho. Então ele está ali, uma situação meta-estável, ele pode decair ou não decair. Isso. Eu vou colocar ele dentro da caixa. Aí, quando esse elemento ele decai, ele vai acionar um martelo que vai quebrar um frasco com um veneno. Beleza? E esse veneno, ele é um veneno de gás que vai se espalhar pela caixa e vai matar o pobrezinho do gatinho que está dentro da caixa. Essa é a ideia, bem cruel. Isso não aconteceu, esse experimento nunca foi feito, foi um experimento imaginário, mental, né? Foi um experimento mental. Para ridicularizar a mecânica quântica. Olha só, você vai lá, põe tudo lá dentro e fecha a caixa. Quando você fecha a caixa e não está fazendo a medida, esse elemento quântico, esse elemento radioativo que é quântico, ele se encontra em estado de superposição, ou seja, enquanto eu não faço a medida, ele está no estado assim de decair e não decair. Isso aí. Nas duas situações. No estado de superposição. Eu sei que quebra a cabeça, mas é assim que funciona. A mecânica quântica, ela quebra a cabeça mesmo. Então ele decaiu e não decaiu. O problema é que eu sei que uma vez que ele tenha decaído, o gato morreu. Só que como o negócio está em estado de superposição quântica, a vida do gato também estaria no estado de superposição, vivo e morto ao mesmo tempo. Então isso é um negócio legal para exemplificar esse negócio de superposição, porém o Schrödinger, ele fez isso, elaborou esse experimento mental como um paradoxo para criticar essa coisa da interpretação quântica. Como é que um gato vai poder estar vivo e morto ao mesmo tempo? A gente sabe que isso é impossível. Um gato ou ele vai estar vivo ou ele vai estar morto. Não funciona para o nosso nível macroscópico isso. E vou dizer mais, até hoje não existe uma resposta clara a esse paradoxo, tá? Ninguém conseguiu responder e ninguém fez nenhum teste com gatinho. Mesmo porque é uma coisa impossível. Exato. Por quê? Quando você faz a medida que você faz a medida que seria abrir a caixa, é que aí que você vai ver se o gato está vivo ou morto. Só que aí você já conferiu a realidade. Antes da caixa estar aberta, você simplesmente não sabe. Então, por isso que é um grande paradoxo de crítica aí à interpretação da mecânica quântica. É uma coisa legal porque se popularizou muito, né? Tem até uma série que, infelizmente, não sei por que deram o nome à série de Matéria Escura. Ah, é? Eu não sei por que deram o nome de Matéria Escura para a série, mas que aborda esses multi-universos aí. Devia chamar alguma coisa ligada, né? O Schrödinger, alguma coisa assim. A caixa de Schrödinger, sei lá, mas não sei, talvez se não ficasse tão chamativo, né? Sei lá, vai saber. Mas é isso. Então, tomem cuidado aí com essa galera da quântica aí. Tomem cuidado, fujam. Mais uma vez, repetindo. Falou em quântica, fora do contexto acadêmico e fora do contexto de desenvolvimento tecnológico, foge que está errado. E fora do contexto subatômico também. Fora do contexto subatômico. Manteiga, travesseiro, não é tudo maior do que um átomo? Então não existe nada quântico. Não existe nada quântico nesse sentido. Como. Não tem Exatamente. como. Como você falou lá, como você falou uma vez, existe no sentido de que o pessoal tenta vender, né? Ele tá ali, mas não funciona do jeito que o pessoal fala. E eu peço para vocês fazerem o seguinte teste com esse pessoal, se quiserem vender coisa quântica para vocês. Por exemplo, eu tenho uma nutricionista quântica aí que me segue no Instagram, nutricionista quântica. Pergunta para eles o porquê que esta física ela é quântica. Eu garanto para vocês, eles não vão saber explicar por que essa física ela é quântica. Tá? Eu posso explicar rapidamente aqui por que essa física é quântica? Vamos explicar. Por que ela recebe esse nome? Ela recebe esse nome... Então, lá em 1900, tinha um cara chamado Max Planck, que é um dos grandes pais da física quântica. E ele conseguiu resolver um dos grandes problemas que existiam na época, que era conhecido como catástrofe do ultravioleta, que é basicamente o seguinte: você tem um corpo que a gente chama na ciência de corpo negro.
E a gente não conseguia entender muito bem com aquela física do século XIX a dinâmica da emissão de radiação eletromagnética por esse tipo de corpo, tá? Basicamente, funcionava muito bem para baixas frequências, só que quando você ia para altas frequências, a coisa divergia muito. E quando você comparava o modelo teórico, baseado numa física antiga, com aquilo que a gente observava experimentalmente. Então, Max Planck conseguiu resolver isso. Só como que ele conseguiu resolver isso? A gente diz que ele resolveu isso discretizando, ele discretizou a energia da onda emitida por esse tipo de corpo. Então, o que é discretizar? Quando eu digo que eu estou discretizando uma coisa, eu estou dizendo o seguinte, que essa coisa, essa energia, ela não pode assumir qualquer valor. Ela só vai assumir determinados valores. Então é como se você estivesse numa escada, por exemplo, tá? Imagina você estar numa escada. Quando você está numa escada, você sabe que você não consegue assumir alturas intermediárias entre degraus, certo? Com relação ao chão. Então cada degrau representa uma altura com relação ao chão, certo? Chama discretização. Aí eu não consigo assumir. Então, uma escada é discreta. Então, cada degrau representa uma altura com relação ao chão. E eu tem não o degrau 1,2. Não existe o degrau 1,2. É o 1 depois o 2. Exatamente. É isso aí. E era isso que eles que o Max Planck, nas contas, teoricamente, conseguiu observar. Que a energia da onda emitida por esse tipo de corpo, ela era discretizada, ela não ia assumir qualquer valor, só valores muito específicos. Ele não conseguiu entender muito bem isso, e aí veio em 1905, veio Einstein e disse, isso acontece desse jeito porque a luz, ela, na verdade, ela está particionada no que ficou depois conhecido como fótons, que são pequenos pacotes de energia, ao qual ele chamou de quantum de energia, que é quantidades mínimas de energia. Então ele chamou de quantum de energia. E é por isso, meu amigo, que essa física, ela é quântica, que é da quantização de sistemas físicos. Só que isso só funciona quando eu estou trabalhando com estruturas mínimas da matéria, como elétron, como próton. Fora disso, meu amigo, simplesmente... Então aí você pode ensinar o seu coach quântico favorito aí, ou como é que isso funciona. Não vejam o filme Quem Somos Nós. Não vejam. Entendeu? Não vejam. Foi esse filme, na verdade, que fez tudo isso, né? E é um negócio terrível, porque eles pegaram depois e vai falar assim, mas como que eu não vou ver? Mas tem lá o depoimento dos físicos. Eles pegaram o depoimento dos físicos, tiraram de contexto e colocaram ali sem avisar para os físicos. Sim. Então é como se eu pego aqui um depoimento do professor, né, e falo, professor, dá um depoimento que para mim eu vou usar num filme. Não falo qual é nem nada. Tiro de contexto que ele falou e eles foram emendando as falas dos físicos de modo a mostrar o que eles queriam mostrar no filme. Baita trabalho de edição que eles fizeram. E os físicos ficaram muito putos. Ficaram. Fizeram todo revoltado com isso. Então, esse filme não vale nada, tá? Não vale. É a mesma coisa. Eu e o Sérgio aqui falamos aqui da dupla fenda. A gente vai lá e explica o experimento da dupla fenda. Porque foi isso que aconteceu. Eles colocaram os caras para explicar o experimento da dupla fenda, os caras explicaram, e eles foram fazendo os cortes e colocaram coisas, tipo, de uma voz maluca falando ali, as bobagens em complemento àquilo que eles estavam dizendo, só que, tipo, dando esse contexto místico para a física quântica, que, gente... Não existe nada de místico. O que existe é uma discussão em cunho filosófico-acadêmico, tá? Existem algumas pessoas que vai no sentido das interpretações da mecânica quântica. Existem várias interpretações. A mecânica quântica, no sentido do formalismo, é aquilo lá e pronto. Ninguém está preocupado. Agora, do ponto de vista filosófico, você pode ter algumas interpretações, só que é coisa filosófica que não é experimentalmente comprovada as coisas, mesmo no contexto da física quântica, como você falou, a questão do colapso é uma coisa que a gente não entende muito bem. Então o pessoal vai lá, fala de forma... Quando você vê um coach ali falando de forma contundente, não, porque a consciência é capaz de colapsar a realidade. Cara, não existe isso. Não existe. O que existe são alguns filósofos que trabalham com isso, que discutem de forma acadêmica, mas que não tem utilidade prática nenhuma, assim, na verdade. Eles vão ficar meio bravos comigo, mas é verdade, né? É verdade. Sua mente não vai mudar a realidade, não. A realidade não vai. É essa aí. Se você deve mesmo, você vai trabalhar, pagar. Não tem outro jeito. Não vai ter jeito. Ficar olhando de outro não vai... e de repente, por exemplo, chegou uma conta na minha casa. Não.
Deixa eu vou olhar essa conta aqui de um outro jeito Vou olhar de outro jeito. e ela vai desaparecer, vai Ela ser vai- cocriada como outra É, coisa. vai Não meditar, vai meditar. Isso aí Você não vai tem. ficar, vai ficar uma semana. Tome muito É, cuidado meditando. com isso